Eu vou tratar agora com relação ao CNIS, o nosso famoso CNIS. Analisando e interpretando o CNIS. Então, primeira coisa, hoje, para a gente advogar em direito previdenciário, a primeira coisa que a gente tem que ter nas mãos é o CNIS. E hoje está muito simples de se conseguir. O INSS digital e o meu INSS, onde o cliente tem o acesso ao portal, ele está cada dia com mais tipo de serviços. Muita coisa às vezes trava e não tá no ar, mas assim, na base tende a melhorar muito, está melhorando muito com relação à quantidade de serviços à disposição. Mas assim, a primeira coisa que a gente tem que ter é o CNIS na mão, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E então, se consegue ele lá no site do INSS, estando e para fazer a senha no meu INSS, para conseguir, eu sempre falo, tá com a carteira de trabalho, os carnês do INSS em mãos. Sempre peço para o cliente mesmo cadastrar a senha para conseguir esse CNIS e me passar para aí que eu vou começar o trabalho. E para que serve esse CNIS? Então, os dados constantes do CNIS relativos a vínculos, remunerações. Então, o que vai ter nesse cadastro? Eu sempre falo que o CNIS é a vida laborativa do segurado, do trabalhador. Então, lá vai ter os vínculos, todas as empresas que esse trabalhador prestou serviço, trabalhou, todas as remunerações, todas as contribuições. E o que é importante? O que está no CNIS vale como prova plena. E essas contribuições, elas valem como prova de filiação à Previdência Social. Tempo de contribuição, salários de contribuições. Então, tudo aquilo que tiver no CNIS, ele vale como prova plena. E aí, nesse sentido, eu trago o Decreto 3.048, artigo 19, e a IN 77, artigo 58, que ela trata do CNIS. E aí, o que é importante para nós é a parte da regularização do CNIS. Quais são as situações que exigem a comprovação? Então, primeira coisa, né, por que o primeiro passo é o CNIS? Porque é lá que a gente vai verificar quais empresas que não estão no CNIS, então vínculos que não constam no CNIS, vínculos com registro extemporâneo. Eu vou trazer um exemplo aqui de CNIS. Vínculos sem data de encerramento, isso daí é muito comum. Tem a data do início, mas não tem a data do fim daquele vínculo e aí não consta no CNIS. Qual que é a consequência de tudo isso? Por que a gente está falando dessa comprovação? Porque se não for comprovado, esse período ele não será considerado numa futura aposentadoria. Vínculos com registro divergente ao efetivamente trabalhado, vínculo com regime previdenciário errado. Então, esse regime previdenciário é regime próprio e está como regime geral, ou está como regime geral e é regime próprio. Cargos em comissão ou RPPS, regime próprio de previdência social. Vínculo originário de reclamatória trabalhista, que é uma situação bem interessante para regularização de vínculo de emprego através de reclamatória trabalhista. Reconheceu o vínculo, mas não está no CNIS. Tem que comprovar. E aí essas retificações, como que se faz para arrumar isso no CNIS? É um serviço novo que o INSS está prestando. Deixa eu até ver se eu coloquei. Tá um pouquinho mais para frente. Mas essas retificações do CNIS é possível agora fazer, é um dos serviços onde podemos retificar o CNIS através do meu INSS. E eles abriram um campo onde a gente consiga enviar documentos para fazer a comprovação dessa situação que a gente quer comprovar.
retificações no CNIS, afiliação em categorias diferentes. A inscrição, aqui eu trouxe mais as situações que tenham a ver com o contribuinte individual. E o artigo 6 da IN fala o seguinte: a inscrição formalizada por segurado em categoria diferente daquela em que deveria ocorrer deve ser alterada para a categoria correta. Então, às vezes a pessoa pagou a guia GPS, o carnezinho do INSS, com um código errado, pagou, por exemplo, como facultativo e ele é contribuinte individual. Então é possível esse tipo de regularização da categoria, porque se ele paga com o código errado ali, ele passa a ser de uma categoria diferente para a categoria correta, mediante a apresentação de documentos comprobatórios, alterando-se inclusive os códigos de pagamento das respectivas contribuições, quando pertinentes. Então é uma outra situação que em algumas vezes é bem interessante essa regularização, justamente porque, por exemplo, a pessoa pagou com um código 1406, por exemplo, que é do segurado facultativo, mas na verdade ele estava trabalhando, ele era um autônomo, ele era um contribuinte individual autônomo, mas pagou com código errado. Se ele consegue comprovar aquele período, ele tem documento que consegue comprovar que ele era autônomo, em muitos casos é interessante essa regularização, porque daí ele regulariza de segurado facultativo para autônomo, e com isso surgem as consequências. Em alguns casos, o que vai acontecer? Ele era contribuinte, então, individual, tinha contribuições pagas, o que é possível? Regularizar contribuições posteriores. Então, troca a espécie de contribuinte e com isso gera a possibilidade de regularização posterior. Entrando nos exemplos de regularização de contribuição do autônomo. No caso de alteração da categoria de segurado obrigatório para facultativo, deverá ser solicitada a declaração do requerente e realizada pesquisas nos sistemas corporativos da Previdência, a fim de comprovar a inexistência de filiação obrigatória, inclusive em regime próprio. Então, numa situação ao contrário, aonde está com o código de um contribuinte individual, mas, na verdade, ele não prestou serviço, o correto era segurado facultativo. E aí, nessa situação de contribuinte individual para contribuinte segurado facultativo, como segurado facultativo ele não pode trabalhar, inclusive isso daí é até uma questão que cai em concurso público, o servidor público ele não pode contribuir como segurado facultativo. Então, por isso que nesse parágrafo único do artigo 6º fala que deve fazer uma pesquisa para ver se ele não tinha situações que comprovem a comprovar a inexistência de filiação obrigatória. A filiação obrigatória é o quê? Verificar se ele não era trabalhador, porque se é trabalhador ele tem filiação obrigatória, ele seria um segurado obrigatório. Se não for essa situação, ele pode contribuir como facultativo, inclusive em regime próprio, porque se ele tiver inscrição como regime próprio, for um servidor público inscrito em um regime próprio, ele não pode contribuir como facultativo. Declaração de contribuinte individual. Esse é um serviço também disponível no portal do meu INSS, onde é possível requerer uma declaração de regularidade da situação de contribuinte individual. Declaração de contribuinte individual. E o INSS emite, então, um documento que comprova se o trabalhador segurado autônomo, também chamado de contribuinte individual, está com a sua situação cadastral regular e o interessante, com seus recolhimentos em dia. Então, é possível requerer essa declaração de contribuinte individual também no portal do INSS. E aqui um modelo de CNIS, o nosso famoso CNIS.
Algumas informações bem importantes aqui no CNIS. Não sei se todos estão bem familiarizados com o CNIS, mas assim, advogar em direito previdenciário é saber ler CNIS, é saber olhar para o CNIS e já verificar qual vai ser a problemática ali. Então, a primeira situação é olhar, a primeira coisa que eu olho num CNIS são os indicadores. Então, o CNIS aqui, basicamente, o que vai ter nele? Ele vai ter as sequências, várias sequências, cada sequência é um vínculo de emprego, seja como empregado, seja como contribuinte individual, seja como facultativo, ou seja até pelo percebimento de um benefício previdenciário. Então, cada sequência vai ser um vínculo diferenciado. E aí vai ter o CNPJ da empresa, o nome da empresa, a data do início que começou a trabalhar e aqui a data fim. A data fim, em muitos casos, o que acontece? Não tem essa data fim. E se não tiver essa data fim ou outras situações do CNIS, o que é importante? É importante, sempre que a gente verificar que vai ter que fazer uma retificação, uma alteração de CNIS, já pedir algum documento a mais, além da CTPS. Por quê? O CNIS é prova plena, a carteira de trabalho não. E isso que o cliente não sabe, o nosso cliente ele não sabe, ele acha que está na carteira de trabalho, vai ser computado na aposentadoria dele. Não, só vai ser computado o que tiver no CNIS. Se não tiver no CNIS e tiver na carteira de trabalho, também não será computado. Tem que ter a carteira de trabalho corroborado, ou seja, a carteira de trabalho e mais algum documento. Os mais comuns que eu costumo pedir é o extrato analítico de FGTS, de Fundo de Garantia, sendo que esse extrato analítico de FGTS, pelo menos antes da pandemia, o INSS estava aceitando apenas com o carimbo da agência da Caixa Econômica Federal. O extrato retirado do site, o INSS não estava reconhecendo. Então, um documento para corroborar, carteira de trabalho, é o extrato analítico do FGTS. Um outro documento também de forma simples de se conseguir é a RAIS, onde você solicita. O cliente vai até o Ministério do Trabalho e solicita a RAIS. Então, até o que eu faço aqui, eu já deixo até solicitações, uma dica aqui. Então, eu estou atendendo, eu tenho já impresso solicitações de extrato analítico de FGTS e solicitação de RAIS. Então, eu estou atendendo o cliente, eu estou com o CNIS dele na mão. Os casos que eu vejo que eu vou ter que regularizar, que o INSS não vai computar, eu já entrego essa solicitação de FGTS e de RAIS para o cliente ir até a Caixa e ir até o Ministério do Trabalho. Se não conseguir em uma, consegue em outra. Preencho ali o nome da empresa, o CNPJ, o nome do cliente e entrego essa solicitação para ele que ele me traga o extrato analítico de FGTS e a RAIS. Mas sempre a gente precisa só de uma, só ou a RAIS ou o extrato. O importante é ter um documento para corroborar a carteira de trabalho. Então isso é muito comum de acontecer. E como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu vejo é esses indicadores. Esses indicadores falam muito, então a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo deles. O que são esses indicadores, ou também falado como marcas do CNIS, marcas identificadores no CNIS? E aí ele vai se subdividir entre indicadores que começam com A, com P e com I. E aí eu já vou direto no P. O P quer dizer problema, brincadeira. O P quer dizer pendência. Então, sempre que tiver um P, nós vamos ter que retificar o CNIS. Quando tem P, é uma pendência em aberto, que se não for regularizado, não vai ser reconhecido o vínculo.
O A é que já teve acerto. Então, quando tem um indicador iniciado com A, você já está tranquilo, não precisa fazer mais nenhum acerto. E o I, a gente vai ver alguns casos que tem um indicador iniciado com I. Então, geralmente, os que vêm com P, eu trouxe aqui os tipos de marca, mas no final do CNIS, lá na última parte, ele vai estar lá discriminado indicadores e vai especificar qual é o indicador daquele caso. Tem alguns casos raros, mas tem alguns que não tem indicador nenhum, que tá tudo certinho. Agora tem alguns que vai ter no CNIS, do lado direito, vai ter o vínculo e o indicador. E lá embaixo vai ter o que significa aquele indicador. Mas eu trouxe aqui quais são os tipos de marcas ou indicadores. Então, PEMPICAD indica que faltam dados cadastrais do empregador, por exemplo, não tem o cadastro do CNPJ, não tem o SEI. O SEI é quando o contribuinte individual contrata uma outra pessoa e demanda prova para que seja considerado o período, ou seja, pendência, tem que regularizar. PREC FBR, esse aí é muito comum de aparecer, que é o facultativo de baixa renda não validado ou homologado. Quando se trata de facultativo de baixa renda não validado ou homologado, geralmente é aquela situação do facultativo, deixa eu ver se é esse aqui, do dona de casa. Facultativo na situação de dona ou dono de casa. É aquela pessoa, homem ou mulher, que se dedique ao trabalho doméstico. E aí, é necessário que essa pessoa tenha feito, antes de efetuar os recolhimentos, que essa pessoa tenha feito o cadastro no CRAS. É necessário fazer o cadastro de baixa renda, mas a pessoa não fez o cadastro de baixa renda e começou a efetuar os recolhimentos. E aí, enquanto ela não regularizar, não vai ser computado esse período. Então, vem essa marca como segurado facultativo de baixa renda não validado ou homologado. IRT, reclamação trabalhista. Esse caso é PREM, de extemporâneo, é muito comum, que indica que a remuneração da competência do contribuinte individual prestador de serviço é extemporânea. Tem que também fazer a regularização. Eu não tem necessidade de eu falar todas, porque ela própria já no próprio CNIS já vai ter o identificador do que se refere àquele caso em concreto. Agora, tem um importante que é esse IEAN. Esse é bem importante porque indica a exposição a agentes nocivos. Já é aquela situação aonde foi pago a alíquota para aposentadoria especial, a empresa já pagou aquela alíquota de ambiente prejudicial à saúde, então já consta no CNIS. Uma situação também que eu acho importante falar agora com a reforma da Previdência, que é uma situação que a gente deve olhar com bastante carinho, é a parte da aposentadoria do deficiente. E por que eu vou falar dela se a gente está falando de CNIS? Porque não precisa esperar dar entrada o requerimento da aposentadoria para que faça o pedido, para que faça a solicitação no INSS da perícia para a pessoa verificar se ela é deficiente e qual o grau dessa deficiência, se é leve, moderado ou grave. E uma vez também reconhecida essa deficiência dessa pessoa, haverá uma marca que vai para o CNIS.
então já vai ser considerada, já vai ser verificada essa deficiência, vai para o CNIS e no momento futuro de uma aposentadoria, essa prova já foi feita. Então é bem interessante se atentar, porque é uma informação bem interessante para a gente levar para o nosso cliente, até para nos casos de planejamento, porque se considera um tempo como uma deficiência grave, aquele período ele pode, mesmo que a pessoa não tenha todo o período de deficiência grave, aquela deficiência ela pode ser convertida, aquele tempo de deficiente pode ser convertido como tempo comum. A mesma ideia do tempo trabalhado em ambiente prejudicial à saúde, que antes da reforma da Previdência poderia ser convertido em comum. No entanto, o tempo do deficiente, a reforma da Previdência não excluiu essa possibilidade. Então é bem interessante, quando faz um planejamento de aposentadoria, um planejamento previdenciário, quando a pessoa não tem o direito ainda da aposentação, importante verificar se ela, algum período da vida dela, ela teve deficiência, porque aí já faz esse pedido no INSS de forma administrativa para analisar se tá presente a deficiência e qual o nível, e com isso já vai para o CNIS. Isso é a regularização do CNIS, não só a regularização da parte das empresas que tem situações com pendência que precisam ser regularizadas, mas essas situações que vão além, que se não for pedido, não vai ser colocado. Outras situações, quando tem a contribuição do MEI, ele também já vai lá, e MEI é uma situação apenas dizendo que é uma contribuição do MEI. Como não começa com o P, não é uma pendência, então não precisa fazer a retificação. Só tem que fazer a retificação do CNIS quando tem o P de pendência. Eu coloquei então todos os casos de marcas do CNIS. Então aqui, ó, também com tempo rural, facultativo de baixa. Então aqui nesse aqui IREC, FBR, recolhimento facultativo de baixa renda. Ok, facultativo de baixa renda efetuou as suas contribuições. No entanto, não tem pendência. Ok, a gente viu, não precisa fazer retificação. Esse aqui é bem comum também, PREC menor mínimo, que seria o recolhimento realizado inferior ao valor mínimo. E aqui acontece, isso daí é bem comum também, a pessoa recolhe e às vezes por causa de centavos. Então, às vezes ela recolheu 2 centavos a menos, 5 centavos a menos, e aí aparece essa pendência. Tem que regularizar, porque senão aquele mês... Então, sempre que tiver, no caso de recolhimento de contribuinte individual, facultativo, essa marca, esse indicador, ele vai por mês. Naquele mês que tiver esse probleminha, não vai ser computado para aposentadoria. Tem que regularizar. E eu tenho bastante caso que a pessoa pagou com centavos a menos e vem esse indicador. E a aposentadoria foi negada porque a pessoa estava na cabeça já, bateu 15 anos, estou com a idade, vou lá pedir aposentadoria. Aí deu faltando alguns meses justamente porque em determinados meses a pessoa pagou alguns centavos a menos. Pode acontecer daqueles casos que a pessoa paga através do carnê do INSS, a guia GPS, e ela não atualizou, o salário mínimo aumentou e a pessoa não atualizou e ficou um tempo pagando sobre o salário mínimo anterior. Então a pessoa tem aquele carnezinho e aí passa alguns anos ela não atualiza. É bem comum acontecer. É possível regularizar? É possível.
Então, e essa retificação do CNIS? É possível essa retificação, não só possível, como recomendado fazer antes do benefício. Claro que tem que ver caso a caso. Essa recomendação de fazer antes do requerimento do benefício é se há ainda prazo. Ainda falta bastante tempo para a pessoa se aposentar? Aí retifica antes, verifica essa situação, se teve deficiência ou não. Ainda tem um tempo mais largo para fazer essa retificação do CNIS. Mas se a pessoa já está às portas da aposentadoria, aí esse pedido de retificação de CNIS será feito juntamente com o pedido de aposentadoria. Até um tempo atrás, quando a pessoa solicitava benefício por incapacidade, então ela marcava a perícia médica no auxílio-doença, o que acontecia? Vinha uma notificação para ela para que ela regularizasse o CNIS. Precisava? Não precisava. Por quê? E regularização do CNIS de períodos lá de trás, que não necessariamente é interferir, seja na qualidade segurada ou carência daquele segurado que estava pedindo um auxílio-doença, mas estava acontecendo isso, a pessoa requeria a perícia e era solicitado documentos anteriores para retificação de CNIS. Nesse caso, quando a pessoa vai pedir um benefício programável, uma aposentadoria e vai retificar CNIS, o que a gente faz, nós advogados, nós fazemos o pedido, como se fosse uma petição inicial administrativa dessa aposentadoria, e aí eu sempre abro um tópico falando do que eu estou regularizando e quais os documentos que eu estou juntando. Então, eu sempre falo aqui com a minha equipe, né, que hoje, né, nesse momento de pandemia, o que está vindo de exigências nos pedidos de aposentadoria que chega às raias do absurdo, assim, que são exigências que não está nem se falando de determinada situação e está vindo uma exigência para juntar um documento daquilo, que não tem cabimento. Mas, no geral, a grosso modo, a grande maioria, o que a gente tenta fazer é o quê? Não ter exigência. Justamente porque o nosso serviço do advogado previdenciário é arrumar essa documentação, facilitar mesmo para o analista, já levar essa documentação de uma forma que não vai ter exigência pedindo documento. E isso daí como que a gente vai fazer? Com o estudo do CNIS. Em alguns casos, documentos que demoram, então aqui vou falar um pouquinho de aposentadoria especial do contribuinte individual. Claro que tem documentos que a gente não vai conseguir rapidamente, como o PPP, que às vezes vai demorar pra caramba, ou quando vem errado, a gente solicita a retificação, vai demorar. Mas assim, outras situações, cabe a nós, advogado previdenciário, já antever isso que vai acontecer. Tá no CNIS, tá na carteira de trabalho e não tá no CNIS, não vai ser considerado se a gente não fizer a prova. Então, é importante colocar tópicos na nossa petição inicial administrativa, colocando lá quais os vínculos que a gente quer regularizar no CNIS. O filiado poderá solicitar a qualquer tempo inclusão, alteração, ratificação ou exclusão. Exclusão também. Tá errado, vou tirar do CNIS. Das informações constantes do CNIS, independente de requerimento. Então, independente de requerimento, é possível fazer essa retificação do CNIS. Até então, a Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS, no seu anexo 23, ela traz ainda esse requerimento de atualização do CNIS. O que você quer, os pontos que você quer fazer o acerto no CNIS. No entanto, um dos serviços novos no portal do meu INSS é a retificação de CNIS para se fazer de forma digital, então, não precisando levar presencialmente nas agências.
a guia GPS, comprovante de recolhimento. Então, eu trouxe ela aqui porque para o contribuinte individual, como que se prova o contribuinte individual? Porque eu falei aqui da RAIS, do FGTS, é só para o empregado, o contribuinte individual não tem FGTS. Como que o contribuinte individual vai comprovar? Então, quando principalmente aqueles casos antigos, o CNIS, ele é de 1994. E como que ficava o tempo anterior? E aí eu trago aqui uma microficha. O contribuinte individual, ele tem que guardar as suas guias, ele tem que guardar as guias, os carnês do INSS. E naqueles casos lá do passado, perdeu, molhou, quantos casos? Molhou, pegou fogo, ele não tem mais o carnê. Então, o que vai solicitar na Previdência Social é a microficha, porque às vezes tem na microficha, mas não tá no CNIS. Então, peça a microficha antes. Então, esse é um modelo de microficha que consta as contribuições do contribuinte individual, as mais antigas, microficha. E aqui, indo para o final, mas eu quero falar um pouquinho, tudo isso, essa regularização, porque assim, a Previdência Social, então é a parte de custeio, a parte de contribuição, e a via de mão dupla seria o quê? A concessão do benefício. Então, esse é um tributo que a gente paga para quê? Para ter a contrapartida que é o benefício. E nós, como advogados previdenciários, militantes em direito previdenciário, nesse momento, não é o enfoque desse workshop que a gente está fazendo, o planejamento previdenciário, mas com relação ao contribuinte individual, que eu quero trazer assim, quais seriam os benefícios que ele tem direito, ou até melhor, quais que eles não têm o direito e por quê. E para isso, é o planejamento previdenciário. Só rapidamente aqui, o que seria esse planejamento previdenciário? É um projeto e nada mais que o estudo. Então, é utilizar toda esse nosso estudo de direito previdenciário para a aplicação de um caso concreto. Então, todo advogado previdenciário, ele faz um planejamento previdenciário. Só que muitas vezes ele não dá o valor necessário para aquele serviço dele. Quantos clientes que vocês já atenderam que já passou em 2, 3 advogados, que ele até entrega pra gente um papel amassado, do jeito desse aqui, ó, tudo amassado, rascunho, e daí tá aquele cálculo aqui, e o cartãozinho do advogado. Aquilo poderia até ser um planejamento, porque aquele advogado, ele fez o cálculo, ele atendeu o cliente, ele informou o cliente, mas o cliente não saiu satisfeito, tanto que ele foi em outro advogado e tá na nossa frente ali. Então, o planejamento previdenciário, ele é de muito valor para o cliente, só que a gente precisa demonstrar isso para o nosso cliente, porque é todo esse nosso estudo de direito previdenciário, mais o direito tributário e mais aquilo que eu estava falando de agora, depois da reforma, antes da reforma, depois da reforma, regra transitória, regra de transição. E aí, isso é o planejamento, é a gente pegar tudo isso e colocar na análise do nosso cliente. Mas olha a diferença da gente fazer tudo isso num rascunho e entregar para ele, ou fazer realmente um planejamento de uma forma que a gente vai explicar para ele, tintim por tintim ali, mas com uma pastinha do nosso escritório, entregando para ele um documento que, mesmo que ele não tenha o direito agora, que ele tenha daqui 4, 5 anos, mas se você apresentar um material ali bem apresentável, de valor, ele vai guardar aquilo.
ele vai guardar aquilo e você vai lembrar ele todo ano também da sua existência. Então, o que eu faço? Até uma dica aqui do que eu faço no meu escritório. Então, eu atendo o cliente, eu entrego esse planejamento previdenciário, esse estudo, essa análise do caso dele, entrego para ele e todo ano, então, por exemplo, especialmente no caso de empresários, dos contribuintes individuais que nós estamos falando, eu ligo para ele todo ano, não apenas no aniversário dele, mas para perguntar, tá efetuando os recolhimentos? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Por quê? Para criar aquela relação. Porque na hora no momento da aposentadoria dele, quem que ele vai lembrar? É daquele estudo que a gente fez. Então, só esse passando assim de planejamento previdenciário, porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E esse planejamento previdenciário, esse projeto, seria o melhor aproveitamento da legislação para atingir valores superiores na aposentadoria desse cliente. Porque o nosso cliente vem, né? Eu tenho direito de me aposentar? Ou seja, o quando? Como? Como que eu faço para me aposentar? E quanto vai ser? Qual o valor dessa aposentadoria? Então, essas pequenas perguntas que é tão simples, que eu até falar, o cliente vem, eu tenho só uma perguntinha para fazer. Mas a nossa resposta é uma análise, é um projeto da situação da aposentadoria dele, e agora mais do que nunca. E para o empreendedor, para o contribuinte individual, é de extrema importância. Ele pode economizar um valor muito grande. Ele pode não só regularizar para trás, mas economizar no valor das contribuições daqui para frente. Porque muitas vezes ele está pagando um valor, mas que não vai ser considerado a diferença do que ele está pagando para um valor, às vezes, de um salário mínimo, não vai ser considerado na hora da aposentadoria. Mas sempre levando em consideração e tendo como base aquele, como eu já falei, a junção. Advogado com contador, por quê? Para as informações de imposto de renda estar de acordo com as informações das contribuições sociais. E só para a gente ir para o outro tópico e fechar esse, a gente está em 2020, em 2018 que começaram as notificações, pelo menos na minha região, e eu peguei alguns casos do Rio de Janeiro também, para dentistas. Os dentistas foram notificados para efetuarem o recolhimento das contribuições sociais, porque no imposto de renda eles declararam renda, no entanto não teve recolhimento de INSS. Aí veio a notificação, se teve renda, essa renda veio do quê? De trabalho. Então tem que fazer o recolhimento. Então está claro esse cruzamento das informações. Indo para a última parte, que é a parte dos benefícios que o contribuinte individual tem ou não tem direito. Não tenho a pretensão aqui de explicar os benefícios, mas apenas dar uma pincelada no que os contribuintes individuais não têm de direito, que seria especificamente previsto na Lei 8.213, que trata do plano de benefício da Previdência. Os contribuintes individuais não têm direito a benefícios acidentários, ou seja, auxílio doença por acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho, e auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho. Então, o autônomo, o contribuinte individual, não tem direito a esses benefícios. Um dos motivos é porque não há o pagamento da contribuição que se paga para custear os benefícios acidentários. O seguro de acidente de trabalho não é pago, não tem a previsão de pagamento dos contribuintes individuais, por isso eles não teriam direito aos benefícios acidentários. E essa questão, a lei, ela é específica ao excluir os contribuintes individuais ao acesso desses benefícios.
Então, por exemplo, quando a Lei 8.213 prevê quem são os segurados que têm direito ao auxílio acidente, o contribuinte individual está excluído. Ele tem a exclusão expressa na lei. Por que eu estou pontuando bem isso? Porque aí, o segundo benefício que eu quero pontuar um pouquinho é a aposentadoria especial. O contribuinte individual tem direito à aposentadoria especial? E aí, a Lei 8.213, ela diz em segurados. O caput do artigo 57 da Lei 8.213 não traça qualquer diferenciação entre as categorias de segurados. Então, ela prevê que segurados têm direito à aposentadoria especial. Ela não exclui o contribuinte individual, diferentemente do benefício acidentário. Então, apesar de contribuinte individual também não pagar aquela alíquota a mais para custear a aposentadoria especial, a Lei 8.213 ela não exclui os contribuintes individuais do acesso à aposentadoria especial. Então, resumindo aqui, o contribuinte individual não tem direito aos benefícios acidentários. E aí fica bem clara uma situação, né? Por exemplo, eu sou contribuinte individual, sou advogada, e se eu sofrer um acidente de trabalho dentro do meu escritório, eu não receberei um benefício por incapacidade acidentário. Do meu lado está a minha advogada empregada, e se ela sofrer, por exemplo, a gente sofre o mesmo acidente de trabalho. Então, vamos colocar um exemplo. O teto cai em cima de mim e da minha empregada. O mesmo evento, para mim não será considerado acidente de trabalho e para ela será considerado acidente de trabalho, porque ela é empregada. Então, o mesmo fato gera consequências diferentes. Eu, como contribuinte individual, eu vou receber um benefício por incapacidade na modalidade previdenciária. Eu não deixo de receber, mas na modalidade previdenciária. Minha empregada vai receber um benefício por incapacidade na modalidade acidentária. Essa é a questão, a diferenciação para o contribuinte individual que não recebe benefícios acidentários. No entanto, com relação à aposentadoria especial, aí é possível a concessão da aposentadoria especial para o contribuinte individual. Pelo artigo 57 da Lei 8.213 e pelo artigo 64 do Decreto 3.048, que regulamenta a Lei de Benefícios. O artigo 64 diz que ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, extrapola os limites da Lei de Benefícios, que se propôs regulamentar, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegalidade. Essa fala é do recurso especial que eu trouxe aqui, de 2015. Por quê? O artigo 57 ele só fala em segurados, ele não exclui o contribuinte individual. O decreto 3048, qualquer decreto ele tem a finalidade de regulamentar, de explicar uma lei, ele não pode ir além. Então, no momento que ele excluiu o segurado contribuinte individual do direito à aposentadoria especial, essa parte do artigo ela deve ser considerada ilegal, porque extrapolou os limites da lei. E aí, eu trouxe aqui uma jurisprudência do TRF4. Eu vou indicar aqui um livro da Maria Helena Carreira Alvim, Aposentadoria Especial para os... tô até com... Cadê ele? Aposentadoria especial do profissional da saúde
e para o contribuinte individual. Então, ela trabalha bem essa parte da aposentadoria especial do contribuinte individual e ela entende, ela vai por esse caminho que a lei não exclui. Como o trabalhador... E aí, como que fazer essa prova? Como fazer a prova? Então, vamos pensar aqui num dentista, ele tem o consultório dele. Como ele vai fazer a prova que aquele ambiente é prejudicial à saúde? Ele está exposto aos agentes químicos, físicos ou biológicos. Então, como o trabalhador autônomo é o próprio responsável pelas suas questões previdenciárias, caberá também a ele fazer o levantamento da documentação necessária e contratar profissionais especializados para emitir o documento. Que documento é esse? É recomendado procurar, então, uma empresa de consultoria na área de segurança do trabalho para providenciar a emissão do PPP, bem como de laudo técnico que ateste a exposição aos agentes nocivos. Vale destacar que o processo de obtenção do PPP para contribuintes individuais pode acarretar um custo significativo para a sua elaboração. E aqui eu quero colocar para a gente finalizar o seguinte: o PPP, ele pode ser assinado pelo próprio contribuinte individual, pelo próprio autônomo. Então, no momento dele contratar essa empresa de segurança do trabalho, ele tem que ter o LTCAT, o laudo técnico. Por quê? Esse laudo técnico é que vai ser assinado pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho. Então, esse documento é o que vai servir de base para o PPP. O PPP pode ser assinado pelo autônomo, mas é aquele documento que serviu de base para o PPP que tem que ser feito por um engenheiro um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. E aí é o que vai dar mais força a esse PPP. Não basta só o autônomo ir lá e fazer um PPP, se não tem o laudo que ele tirou aquelas informações. Então, por isso, ele tem que contratar essa empresa, fazer todo esse estudo na clínica dele, para depois sim ele emitir um PPP. Aqui, então, eu finalizo com essa parte da aposentadoria especial para o contribuinte individual. Nessa bibliografia, eu trouxe ela bem detalhada com um link. Esse link aqui da orientação interna número 196, ela é bem completa, então eu sugiro que vocês tenham ela ao lado da IN 77 de 2015, então é a orientação interna número 196 de 2008, onde explica bem a questão dos contribuintes individuais. É uma orientação interna da parte de benefícios do INSS, onde tem a regulamentação interna para a concessão. E com isso eu encerro a aula de hoje. Agradeço a presença de todos